Hello, boys and girls. E aí, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez reunidos para a gente corrigir a atividade da semana passada. Vamos lá então. A primeira atividade, a gente falou das mulheres que ficam em STEM, né? STEM é Science, Technology, Engineer and Mathematics. Então, as mulheres que estão nesse mundo das exatas, né? E aí a primeira pergunta, a resposta é pessoal. Primeira pergunta foi: num total de 19 mulheres, somente uma brasileira foi citada. Qual a sua opinião sobre isso? Né? Cada um vai dar a sua resposta, não tem resposta certa ou errada, né? Número 2. Quais dessas mulheres estão vivas produzindo e lutando para o trabalho das mulheres seja reconhecido? As duas últimas, né? Que a gente não são três, aliás, não são duas. A Valentina, que só tem a data de nascimento, né? 1937. A Shirley Jackson, dos Estados Unidos, 1946. E a Celina brasileira, 1952. Então, dessas mulheres, somente essas três ainda continuam vivas, as outras já faleceram. Aí pergunta número 3 é um timeline, é a linha do tempo, né? Então fala de várias mulheres que se destacaram, né, até os dias de hoje. Aí a questão é: marque a opção correta de acordo com as informações do texto. Quais são as corretas? Letra A, Hipatia de, Hipatia de Alexandria, né, que foi uma matemática, né? Quem mais? Marie Curie, eu acho que ela é francesa, também é uma resposta que existe no texto. The Equal Pay Act e The Civil Rights Act. Então, essas quatro informações aqui a gente tem no texto. Vamos voltar lá, a atividade. Número 4. Complete as lacunas corretamente. É dessa daqui, né, que a gente falou. A Apatia foi a primeira matemática registrada. A Marie foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel. Qual lei começou a ajudar as mulheres a superar a diferença salarial? Foi essa Equal Pay Act. E qual lei trouxe mais oportunidade aos americanos de origem afro? The Civil Rights Act, tá? Número 5. Envolva a opção correta para completar as lacunas. Então, a gente tem in, affirmative, negative, interrogative sentence in the past simple. We use didn't plus main verb means to, né? Então, que tipo de sentença a gente usa o didn't mais o verbo sem o to? A sentença negativa. Então, a resposta dessa letra A é negative sentence. Na letra B, in affirmative, negative, interrogative sentence in the past. We use did plus subject plus main verb without to. Qual o tipo de sentença que a gente tem essa estrutura? Interrogative sentence, tá? Repara, gente, não pode esquecer que toda vez que o did aparece na sentença, o verbo ele não fica no passado, tá vendo? É o verbo principal menos o to, é o infinitivo menos o to, tá? Número 6, a gente tem aqui uma sentença afirmativa para você passar para negativa e outra sentença também no passado, na forma afirmativa, para passar para interrogativa. Aí vamos lá, vendo. Então, essa sentença aqui, ó, Many women gained the right to vote in the United States in 1920. Qual é a forma negativa? Many women continua igual. Quando eu passo esse verbo para o passado, gained, ficou didn't gain. Tá vendo, gente? Olha aqui em caixa alta, ó. A forma negativa de gained é didn't gain.
Aí o resto da frase não muda. Aqui, the Civil Rights Act gave more opportunities to African Americans. O verbo é esse aqui, ó, gave, que é o passado do verbo to give. E aí na pergunta como que ficou? Did, começa, né, pelo did. Depois o sujeito, the Civil Rights Act, give, o verbo mudou de gave para give, né? Peguei o infinitivo, tirei o to, e o resto da frase continua igual. Aí aqui eu pergunto para vocês que uma frase tem verbo regular ou irregular. Então, na primeira frase, ó, gained é um verbo regular. Como que eu sei que ele é regular? Por causa desse finalzinho ED aqui. E aí eu mostrei para vocês o infinitivo, que é to gain. Então, para você achar o infinitivo, basta tirar a terminação de passado e colocar o to na frente, né? Depois, gave. Que tipo de verbo é esse verbo gave? É um verbo irregular. E qual é o infinitivo do verbo to give? To give, tá? Pronto. Número 7. Vamos ver lá o número 7, porque aqui só tem a resposta. Aí fica pior da gente ver. Tá, número 7 foi esse aqui, ó. Foi The Artist Who Painted Dreams. Então aqui a gente está falando de quem? De Salvador Dalí, né? Então ele está dizendo que Salvador Dalí gostava muito de subir os morros, né? Com lápis e papel e pintar, né? Ele sempre gostou muito de pintar e ele sempre foi uma pessoa que pintou diferente dos outros artistas. E aí mostra essa pintura dele aqui, ó, que tem o nome Sleep, que Dalí pintou em 1937. Ele mostra uma cabeça de um sonhador, né, uma pessoa que está sonhando, que é suportada por 13 bengalas, né? E aí indica que se você mover uma dessas bengalas, o que que vai acontecer? A pessoa vai acordar, né? E aí foi uma maneira dele pintar o sonho. E aí as perguntas são: complete o texto sobre Salvador Dalí com os verbos no passado. Então aqui, ó, quais são os verbos? To like, to love, to carry e a forma negativa do verbo to paint. Então, qual é? Todos esses verbos aqui, ó, são regulares. Então, se eles estão regulares, a gente tem uma regrinha para colocar no passado. Então, ficou: There was a boy in Spain who liked to walk in the hills and to the beach. He loved to observe the trees and the rockets. He always carried paper and pencils to draw all these things, but he didn't paint like the other artists. Então, vou botar aqui as respostas. Ficou assim, ó. Aqui, liked, depois, loved, depois, carried e a forma negativa, didn't paint, tá? Número 8. Vamos lá para o número 8. Tem aqui o número 8. Aqui. Marque a opção que corresponde à forma negativa da sentença. Dali, painted, dispensing, named sleep, in 1947. Ele pintou em 1937, né? Então, aqui a forma negativa, porque tá errada, você vai dizer, Dali não pintou esta pintura chamada Sleep em 1947. Então, qual é a forma correta? Ó, tem que ter Dali, did not, esse está errado. Por que está errado? Porque o verbo está no passado. Você não pode colocar o verbo no passado junto de did. Então, a resposta correta é a letra D. Dali, não, a letra última. Letra D, é isso mesmo. Dali did not paint, dispensing, tá? Então, a resposta correta é a última, letra D. Número 9. Qual a sentença que corresponde a uma pergunta? Ó, aqui. Salvador Dalí gostava de caminhar nas montanhas
E qual é a pergunta que corresponde a essa frase em português? Did Salvador Dali like to walk in the hill? Então, essa é a pergunta. A letra C é a pergunta correta. As outras estão erradas. Essa daqui, ó, nem colocou o did, tem que começar pelo did. Will não se refere a passado, né? E aqui ele escreveu did not like. Did not não é interrogativa, é negativa, né? Então, a resposta correta é a letra C. Bom, essa foi a correção da atividade da semana passada. E hoje vocês estão recebendo a atividade dessa semana, que é uma revisão. Então, a gente vai fazer uma revisão de tudo que foi falado nesse trimestre, que aliás foi bastante coisa, né? A gente falou do passado, e aqui vocês têm dois textos, né, sobre o passado para vocês responderem. Nós falamos de negativa, de interrogativa no passado. Falamos de some, any e no e os derivados, né? Que something, nothing, nobody, né? Os derivados são essas palavrinhas. Falamos de contáveis e incontáveis. Eu até escrevi aqui que os contáveis a gente usa sempre no plural, many, few, né? Grande quantidade, pequena quantidade. E much, little a gente só usa quando o substantivo está no singular. Eu coloquei esse quadrinho para vocês lembrarem quem que usa com plural, quem usa com singular. O que mais que a gente viu? Some and no os derivados, né? Will, e falamos do futuro também, ó. Will e going to. Não pode esquecer que quando a gente fala de going to, é um verbo que precisa de três pedacinhos, né? A gente tem três pedacinhos que formam o futuro com going to. O verbo to be, is, am, are, o going to, que é comum a todos, e o verbo no infinitivo sem o to, porque já tem o to aqui no infinitivo do going to, né? Então, vocês vão fazer essa revisão para a prova. E tem mais uma aqui que fala também de verbos no futuro para você dizer qual sentença está corrigida corretamente. Assinale a ou as, quer dizer, pode ter mais que uma certa. Então, vocês vão assinalar todas as sentenças, ou a sentença, se só tiver uma, correta com relação ao futuro, tá bom? Essa foi a atividade de hoje. A gente está fazendo uma revisão porque daqui a pouco vai ter prova. Então, é bom vocês fazerem com cuidado, com atenção, para poder tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre a matéria, ok? Bye bye para vocês e até a próxima aula. Kisses!